Eu vi pelos créditos de que a idealização desse documentário partiu do Delany, e eu tenho muito interesse em compreender o momento em que, enfim, se deu a gênese desse documentário e também a ideia de trazer aí mais de um componente atrás das câmeras. Então, se vocês puderem me falar sobre como veio o momento que veio Quem Tem Medo e também a decisão de contar aí com três perspectivas, digamos assim, atrás das câmeras? É, quando eu comecei a ideia, né, eu estava um tempo atrás trabalhando com o grupo, ainda trabalho com eles, né, que é o Motosserra Perfumada, que é um dos grupos que foi censurado, né, que está no filme. Eu fazia um trabalho com eles tanto com o Biagio como ator, como também fazia alguns trabalhos de registro e alguns trabalhos de vídeo, né, de multimídia com esse grupo. E aí o Biagio iniciou o texto do República em 2016, e aí a gente teve uma ideia de fazer uma espécie de registro do processo e fazer um filme sobre esse espetáculo e o processo de criação do espetáculo junto com o contexto político, né, do país. E aí, quando a gente começou o processo, a gente escreveu a peça na Funarte e foi censurada. E isso já estava acontecendo, né? Essas censuras já tinha rolado com o Michael, já tinha rolado com o Wagner, com o Renato, enfim. E aí, cara, a gente sabia dessas notícias todas, a gente tinha tudo isso, a gente estava, inclusive, com esse receio também de qualquer hora a gente também viver isso, mas quando a gente vive, né, a situação, a gente toma um susto, né? Porque a gente acha assim, nossa, a peça não tem nada, né? Assim, que possa, sei lá, a gente nem viu o texto, né? Foi só uma sinopse, o cara foi lá e censurou. Aí, simultâneo a isso, ainda alguns espetáculos e performances ainda estavam rolando nesse período, né? E aí eu resolvi começar a registrar. Nesse processo de registrar, eu fui fazendo e fui descobrindo várias coisas, fui gravando vários artistas, gravei pensadores, e nesse processo eu senti que havia uma importância muito grande de não ser um filme meu, sabe? Eu acho que teve uma hora que eu falei, não, é um documento muito importante para eu estar sozinho tomando essa decisão. E aí eu pensei na hora de dois artistas que trabalhavam nas duas linguagens, que eram o Ricardo e o Henrique, né? O Henrique, inclusive, além de dramaturgo e diretor, ele também é ator. E aí eu falei, não, vou convidar mais dois autores para a gente trazer, é, digamos, outros olhares em cima desse documento tão importante que eu me senti muito, uma responsabilidade muito grande só para mim, entendeu? Eu acho que seria muito legal compartilhar isso com outros artistas. E nada melhor do que dois artistas que trabalhavam com as duas linguagens. E foi daí que eu chamei os dois, né? E aí no processo de... Porque a gente gravou, assim, muito, mais de 60 horas, mas no processo do encontro da gente, de nós três, a gente decidiu trazer outras coisas. Então, a gente fez uma pesquisa bem grande, extensa também, de horas, de congressos, de câmeras, né? Porque no filme está o congresso, mas também aconteceu também essas ações da extrema-direita nas câmeras municipais, né? A gente também viu a Câmara Municipal de Recife, do Rio, de São Paulo, de Belo Horizonte. Cara, foi um ataque simultâneo, assim, várias... é um material extenso demais, assim. E foi muito importante o olhar dos dois, porque acabou que nós três conseguimos decidir um caminho para esse filme, né? Que foi o que virou ele, né? Porque ele poderia ter vários caminhos, inclusive estéticos também, né? Poderia ter sido mais radical na linguagem, poderia ter sido mais extenso, né? Poderia ter virado uma série, mas pela emergência, pela necessidade desse documento, é, ele poder alcançar rapidamente, né? Antes sei lá, a nossa ideia era justamente lançar o filme esse ano, né? Um ano eleitoral, e tentar o máximo possível antes das eleições. Então, todos os outros caminhos, né? Levariam para mais tempo de processo, né? No caso, uma série. E em termos de linguagem, a gente decidiu que o filme, enfim, a gente chegou nesse formato por causa dessa junção de nós três, né? Algo que acho muito, que eu fiquei bastante surpreso, é em relação à quantidade de obras e de artistas que foram censurados aí ao longo dos tempos. Vocês acreditam ali mais de 200, né?
Assim, não é uma surpresa pelo fato de que, assim, deu para acompanhar, principalmente eu que faço cobertura de cinema, né? Vi várias obras ali tendo dificuldades de lançamento nos últimos anos, mas surpreende, né? Porque nós temos os espetáculos, os filmes, as séries, e isso até afetou o próprio mainstream, né? Que é representado ali pelo Porta dos Fundos, que vocês destacam bem na conclusão ali do documentário. Eu tenho muita curiosidade de saber, dentro dessa lista extensa, as dificuldades até que vocês enfrentaram de, enfim, chegar aos nomes ali que são, de certa forma, privilegiados aqui dentro de Quem Tem Medo. Como que foi esse processo de encontrar ali o que destacar e o que dialogar a respeito? Bom, eu falo e qualquer coisa o Delany complementa. Às vezes eu estou desligando a câmera aqui porque está meio instável a internet, tá? Mas estou ouvindo vocês. A gente tem, que nem o Delany disse, a gente tem quase 60 horas de material, de peças, manifestações, tudo gravado, mais uma quantidade enorme de material público. Então, foi a partir desse material bruto que a gente sentou e começou a trabalhar. Eu acho que o que a gente escolheu foram obras muito marcantes, que elas são... Porque não dava para, obviamente, ficar fazendo uma coisa extensiva, porque era muita, e não era só ligada à performance e teatro, né? O Delany depois pode falar um pouco mais da questão dos corpos, da população LGBT, mas a gente tinha esse recorte focando nessas que foram muito emblemáticas. Então, o Maicon, ali no começo, é um primeiro momento onde um policial militar, um PM, se sente no direito dele ser o Estado, né? Ele chega para o Maicon numa performance do Sesc, e aquele terror que a gente já sabe da ditadura do guarda da esquina é aquele cara ali, né? Que o cara da esquina acha que tem o direito de falar que isso é um atentado ao pudor e você não vai fazer isso aqui. Sendo que alguns dias depois, até o governador liga para o Michael e manda ele fazer de novo a performance, porque a polícia não tem esse poder de fazer isso, né? Então, a gente vem dali. O Wagner, ele foi provavelmente, é muito difícil comparar sofrimento, né, e perseguição, mas ele foi um que teve uma exposição muito gigantesca, por causa da história do Man, né, que a criança toca no pé dele, com a mãe, e a mãe é amiga do Wagner, né? Então, tem tudo isso, mas assim, tem um monte de deputado que ataca ele, mostra a foto dele, ele recebe mais de 150 ameaças de morte, ele tem que tirar a mãe dele da casa dele, também ele começa a dormir cada dia num lugar e se exila de vez na França com medo de ser assassinado, né? E está lá até hoje. Então, ele tem esse simbolismo muito forte. O Zé Neto, ele é essa pessoa que é agredida fisicamente em cena. Então, tem essa dimensão também de um artista menor, no sentido de que assim, é uma companhia pequena, é ele e uma pequena trupe ali de teatro. Então, como isso afeta ele também. Aquela cia de teatro, o Caranguejo Overdrive, provavelmente deve ter sido a peça mais premiada do Brasil em 17 e 18. Então, e ali é o primeiro lugar onde tem uma questão institucional muito forte, porque eles estão lá no CCBB e a SECOM daquele Fábio Weingarten liga para o CCBB e manda tirar a peça. Então, lá começa a influência direta do governo federal nos órgãos de cultura. E o Biagio, ele é o que e a Motosserra, né? O Res Publica, eles eram, além do que a gente estava filmando há mais tempo, eles têm também esse final que para a gente é bem emblemático, quando a última cena do filme é uma cartela 2023 com um cachorro vestindo um uniforme nazista, que é essa encruzilhada que a gente está agora, que a peça fala sobre isso, sobre um grupo fundamentalista que deu um golpe militar na virada de 22 para 23. Então tem bem isso, e a música do Arnaldo Antunes, que é um pouco contraponto a isso, que é o Real Resiste, né? E ele também foi censurado na TV Brasil, né? Então, eu acho que tem a escolha, a gente tinha bastante coisa, mas fazia sentido a gente construir, em termos de linguagem mesmo, de montagem, a gente optou por fazer uma coisa que tivesse uma certa linearidade, assim, para ser um documentário um pouco mais aberto, assim, que a gente queria
provocar um debate, não fazer um filme puramente de linguagem. A gente queria trazer esse debate. Então, enfim, acho que foi por essa... Isso é o que representava cada uma dessas peças como uma extrapolação do todo, né? Tem uma coisa interessante também, que quando a gente foi vendo o Bruto, né, que as escolhas que foi se torna até cruel, né, para a gente, porque eram muitos espetáculos, muitas outras ações que tiveram, né, mas a gente também teve um insight de conectar o que seria um tema que basicamente a extrema-direita usou de forma mais popular, né? Do que usar assim, essa peça tem um discurso político, que é o quê? O corpo, né? Então, assim, a gente fez esse recorte também muito ligado à questão do corpo, do gênero, né? E também dessa coisa da religião, né? Então, assim, esse recorte, se você for ver até o Porta dos Fundos, ele está dentro do corpo, né? Ele está dentro dessa esfera também da religiosidade, né? Da moral, né? Então, da religiosidade. Então, o que mais, assim, as obras que mais, assim, foram fáceis deles atacarem e de conseguirem uma certa camada da população apoiar, era por causa dessas conexões, né? Principalmente do corpo, né? Então, esse foi um dos recortes e, claro, ali são obras emblemáticas dentro dessa questão, né? Você vai ver que o Wagner, né, como o Henrique falou, não dá para ficar mensurando aqui sofrimento, mas ele chegou ao nível de CPI, né? Então, assim, a gente não colocou isso porque senão é isso, né? Também a gente não optou por os artistas falarem, né? E não colocar pensadores, nem políticos falando por eles e tudo mais, mas existe até uma CPI, cara, assim, dos maus tratos, que inclusive a gente põe um trecho, mas é enorme, são dias, a Elizabeth Finger é convidada, é intimada, o Wagner é intimado, sabe, curador, enfim, então a gente teve esse insight, né? Uhum. Afora, né, de Quem Tem Medo, cada um de vocês tem as suas obras individuais, os seus processos individuais de criação. Eu me pergunto se, ao longo dessa experiência, como, de certa forma, todo esse processo de censura que ainda enfrentamos, de certa forma, afetou o que vocês criaram paralelamente, de certa forma, os deixaram mais enfurecidos ao ponto de criarem textos, obras audiovisuais, dramaturgia mais provocadora, ou, de certa forma, isso causou um trauma que fizesse com que vocês talvez lidassem com maior retração, digamos assim, com o que vocês desenvolveram paralelamente ou que estão criando atualmente? Eu posso dizer assim, que nós três somos muito ligados não só artisticamente, mas a gente somos amigos mesmo, né? De afetividade, né? Eu acredito, assim, que pelo que a gente sempre está próximo, inclusive fizemos um filme recentemente também e estamos com várias ideias para o futuro, que a gente foi puto. A gente quis mais ainda atacar. A gente está botando a cara a tapa, né? Assim, nenhuma produção recente nossa, inclusive pelo menos a minha produção, né, e a produção do Henrique, a do Ricardo, tinham temáticas bem diversificadas. A gente falava de vários assuntos, né? Mas agora a gente focou bastante, cara. A gente começou, inclusive, a dar porrada mesmo. Assim, as minhas últimas produções, a do Henrique, as que a gente está fazendo juntas, são todas, ao contrário, a gente sentiu vontade mesmo de meter a cara, sabe? Acho que incomodou, deu medo, ainda dá medo, né, não só de violência física, mas também da violência econômica e psicológica, né, porque se tira o dinheiro da gente, também fudeu, né, lascou, né, assim, a gente pira, né, cara, não tem que pagar conta todo mês, enfim, e os caras estão mexendo nesses níveis, né, não só psicológico, como eles cortaram tudo, né, o filme, praticamente, a gente tomou uma atitude de fazer sem grana, a gente teve uma verba da SPCine, mas foi uma verba muito pequena para a finalização, né? Mas o filme foi todo rodado, a pesquisa, a montagem, tudo foi feito
por nossa conta, né? Inclusive, outras produções também que a gente foi estar fazendo, assim, a gente fez com baixíssimo orçamento, dinheiro de peça de teatro, assim, É. pequena, e assim, a gente, ao contrário, sentiu uma necessidade maior ainda de estar nesse enfrentamento, né? Eu acho que o Delane já falou assim, tem uma coisa, a gente é amigo e parceiro, assim, né? O Delane já montou filme meu, eu já estou em filme do Delane, já montei filme do Ricardo, o Ricardo já fez. Então a gente já trabalhava junto, então já tinha esse histórico nosso. E tem uma coisa que a gente sempre trabalhou nessa coisa de guerrilha. Claro que quando a gente teve grana a gente fez, mas a gente nunca deixou de fazer. Então, a minha produtora, os filmes com o Delane, o Ricardo também, eu e o Ricardo no teatro, que é essa realidade muito diferente. E quando veio esse corte do Ministério da Cultura, do fim do Ministério da Cultura, o corte das verbas e tal, a gente sabia que a gente não ia parar de fazer, entendeu? E aí é a hora de começar a fazer, sabe? E fazer numa urgência, né? Então, eu acho que a resposta toda dos artistas, inclusive a pandemia veio um pouco nisso, né? Não. As pessoas, os artistas estavam em casa desesperados para fazer alguma coisa, mesmo que não tivesse nenhum retorno, e as pessoas desesperadas em casa para ter alguma outra. Então, assim, os artistas sempre ocuparam essa posição, sempre, não existe, né, um mercado no Brasil, né? A gente viu, né? Porque bastou um decreto, acabou, né? Então, eu acho que a gente sempre teve esse espírito com esse filme de que assim, a gente precisa fazer, não vamos necessariamente ficar preso ao festival, a gente quer lançar no segundo semestre para a eleição, entendeu? A gente quer provocar esse debate e nós vamos fazer isso. E a gente foi para o interior, para minha casa, e ficamos lá semanas montando o filme. Foi nesse espírito. E aí eu acho que essa coisa do medo, a gente não teve nada direto, né, de censura ainda, né? Não aconteceu nada, mas assim, coisas estranhas acontecem, sabe? Faz algumas semanas a gente estava em Brasília, que teve o Cena Contemporânea, que é um festival de teatro e performance, eles fizeram uma sessão especial do filme, e nós estamos no meio do debate, levanta um senhor lá e fala que era policial, eu sou PM, e eu não sei o que desse filme, eu não assisti, mas eu entrei aqui para ver o que é. Entendeu? Assim, essas coisas. O Ricardo estava com uma peça lá e uma menina foi ameaçada por um miliciano lá num hotel porque estava com a camisa do Lula. Então, assim, a gente fala isso, né, um pouco entre nós, que o Zé Neto fala na peça, né? Eles me tacaram uma pedra em cena. E agora eles estão entrando em festa e matando gente, né? Então, assim, é um medo que a gente tem, claro que tem, mas a gente não vai parar de fazer, entendeu? Assim, tem gente que eu acho que realmente teve que ir embora e com toda a razão do mundo. Não podemos, né, de jeito nenhum, julgar o João Willis, o Wagner, a Márcia Tiburi, um monte de gente que teve que ir embora porque tinha medo de morrer na rua, né? Então, acho que é um medo real mesmo, né? O Wagner fala que morria de medo de sair da rede e vir para a vida real. Ele tinha medo de apanhar, assim, ou morrer, né? A Renata tinha isso. Mas estão aí fazendo, produzindo. Então, acho que é um pouco nosso papel também como artista, assim, nesse momento, é responder da maneira que a gente sabe, que é fazendo filme, fazendo peça, que a gente pode. Uhum. O Henrique falou uma coisa interessante também, que eu tenho observado, quando você me fez a pergunta, né, quando eu convidei os meninos, além da importância do documento, eu querer ter outros olhares, e a gente tem um trabalho já há décadas juntos, né, nós três, assim, a gente já fez trabalho um do outro e convivemos há muitos anos no mesmo meio. Uma coisa que eu observei também que não foi só a gente, né, nesse momento de Covid, de dificuldade do financeira, né, da cultura, né, os editais que existem são pequenos, né? Teve o Aldir Blanc, tudo verba pequena, muito pequena. As pessoas se juntaram, né? Se você for ver, inclusive, o Wagner, a Renata, a Elizabeth Finger e o Michael se juntaram, fizeram um espetáculo, né? Como uma resposta a isso, né? Inclusive a gente filmou, mas infelizmente não encaixou na montagem, né? Mas é isso, assim. Eu acho que a arte ela tem esse lugar de resistência nas crises econômicas, políticas ou socioculturais, que é muito interessante, né? Que acaba que surgem esses movimentos, né? É como no Nordeste, por exemplo, no passado, antes da descentralização, antes da internet,
existiam grandes movimentos culturais pela necessidade de sobrevivência, né? Então, existem grandes ações coletivas no Nordeste, como Mangue Beat, Tropicália, Massafeira, porque é isso, em momentos de crise, a gente sente uma necessidade maior de se juntar, né? Então, eu acho que também foi uma forma da gente estar sobrevivendo e se juntando também, né? Unindo essas afetividades para resistir, né? E só um detalhe, assim, nisso que o Delany falou, que eu acho que é bem nítido, por exemplo, foi a música do Arnaldo Antunes, entendeu? A gente não tinha dinheiro e mandou um e-mail para o Arnaldo Antunes e falou, ó, estamos fazendo esse filme, tua música foi censurada, tem a ver, ele falou, o direito é meu, manda aqui, eu assino, e deu a música pra gente, entendeu? Então, assim, a gente pagou um valor irrisório para ele, e ele topou ceder a música para nós, entendeu? Talvez num outro momento fosse muito mais difícil, mas ele entendeu o que era o filme, o tamanho do filme, e falou, lógico, peguem a música e usem. Então, eu acho que essa disponibilidade que eu acho que também tem uma resposta no filme mesmo ali, que acho que a gente acredita nisso e a gente trabalha assim, que vai ter que ser coletiva, né? O enfrentamento, a resposta vai ter que ser coletiva. E isso a gente vê nos próprios artistas, né? Como precisa desse suporte do coletivo. Porque imagina se você é o Wagner Schwartz, ou se você é a Renata Carvalho e um deputado federal mostra a tua foto e fala que vai te degolar, né? Sozinha ela não vai resistir, né? Assim, a gente tem que se juntar. Acho que é por aí. Delany Henrique, obrigado pela disponibilidade. Eu tenho que encerrar por conta do tempo, mas obrigado pela disponibilidade aí em conversar sobre o filme e desejo sucesso aí com o lançamento que vai acontecer dia 4 de agosto, correto? Exatamente. Perfeito. Senhores, um abraço para vocês, bom fim de semana. Obrigadão, Alex. Até uma próxima. Obrigadão, Valeu, Alex. até. Você também. Falou. Valeu. Falou. Abraço. Abraços.